Prezados companheiros e companheiras de jornada evolutiva da Sociedade Círculo da Luz e demais pessoas simpatizantes da doutrina dos Espíritos, que a paz seja conosco e que o manto do Cristo nos envolva, permitindo que a luz da verdade penetre nos nossos corações e ilumine as nossas mentes, apontando-nos o caminho certo para o progresso espiritual e para a nossa evolução. É com imenso prazer e gratidão por essa oportunidade por mim concedida para a exposição e explosão de ideias de mais esse belíssimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e que isso nos possibilite saciar ainda mais a nossa sede de conhecimento e que nos induza às mais profundas reflexões. Bem, iniciamos no item 1 desse capítulo, que fala bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E no item 2, transcrevendo a fala de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, diz o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que lhes se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus por meio da palavra e da ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Revelam o caráter das pessoas que pertencem a esse reino de Deus, exortando-as a seguir esse caráter exemplar. Bem-aventurados significa bem-estar, prosperidade espiritual e alegria profunda da alma, ou felicidade. O reino de Deus, estado espiritual consciencial, quanto à aceitação da lei divina ou natural, que está expressa no íntimo de cada criatura, na consciência individual, conforme nos fala a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: os nobres espíritos da codificação, na consciência. Os cidadãos desse projeto maior deixam que a palavra do Mestre tenha domínio sobre eles. E, dizendo isso, nós também citamos a questão do meu reino, que Jesus dizia que não era desse mundo o seu reino, aquela época. Na questão do Livro dos Espíritos, 2017, nós temos a seguinte resposta dos benfeitores. Sentido figurado usado pelo Cristo. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em toda parte onde domina o amor e o bem. Mas os homens, ávidos por coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Algumas considerações acerca das palavras usadas. Por exemplo, coração, né? Expressa como um símbolo que representa o sentimento.
quando é puro, está isento do egoísmo e do orgulho. Aliás, esses dois grandes inimigos do nosso progresso espiritual. Pureza significa inocência, singeleza, sinceridade e perfeição de caráter, conforme dicionário. As bem-aventuranças propõem-nos duas partes. Uma condição de atitudes, opções e realidades a serem assumidas, que significa a ação. E há um resultado. Aqueles que experimentam a primeira parte estarão em condições de experimentar a segunda, que é o resultado disso. Então procuremos usar a comparação de Jesus com a questão da simplicidade das crianças e perguntarmos: será que o reino de Deus, que é esse reino de amor, que é esse reino do bem, é só as crianças que estão aptas a entrar nesse reino, a conseguir entender esse reino? Pois bem, algumas considerações nós podemos fazer aqui, que a doutrina nos explica, que nós não temos uma só experiência na vida material, que nós já tivemos muitas e muitas experiências, muitas e muitas encarnações, nas diferentes épocas, nos diferentes períodos, e que formaram e formam a nossa bagagem até os dias atuais. Então nós somos tudo aquilo que nós fizemos de nós mesmos nas nossas experiências transatas. Pois bem, Jesus então quer nos falar que existe uma fonte onde nós devemos nos conectar, ou, se assim preferirmos, fazermos uma reconexão com essa fonte. Essa fonte é Deus. Conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é: que é Deus? E a resposta dos benfeitores espirituais da codificação é que é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Mais adiante diz que a sua natureza íntima ainda falta a nós homens compreendermos. Então Deus consideramos como sendo a fonte. E seus atributos, alguns de seus atributos poderíamos dizer que é eternidade, imutabilidade, imateriabilidade, unidade, poder, justiça e bondade. Isso compõe toda a fonte, que nós chamamos Deus, ou qualquer outro nome que se possa ter conhecido. Já o Espírito, ele é criado simples e sem conhecimento, e caminha em marcha para o progresso, com a prerrogativa do livre-arbítrio, com responsabilidade, de desenvolver as potências que existem de forma latente, rumo ao entendimento e vivência da lei, natural ou divino. A nossa reflexão vai buscar, nesse comentário do Mestre, pois que ele, sendo exemplo de toda a pureza, propõe-nos a possibilidade do contato com a fonte, ou seja, com o Criador do Universo, uma vez que fomos criados da fonte e para ela retornaremos. Podemos pensar que Jesus estaria propondo uma conexão com Deus, já que ele é, Jesus, caminho, verdade e vida. Por isso, o deixar vir a minhas criancinhas, ou todos os aflitos, os doentes em geral, os necessitados de auxílio e orientação, todos podem e podemos ir ter com Jesus, que é a ponte direta com a inteligência suprema, que é Deus. E que para chegar a esse estágio evolutivo há um caminho que se chama humildade, simplicidade, para fazer esse movimento da vida que significa
aprendizagem. A simbologia da criança, como simplicidade, é um modo descomplicado para as mudanças necessárias que se fazem urgentes e com isso poder oferecer à Terra como mais um reino de Deus. No livro que eu fui buscar a seguinte reflexão, é um livro não espírita, do poeta Khalil Gibran. E tem um item que fala sobre os filhos. Acho belíssima essa passagem e gostaria de repartir com todos nós. Que diz o seguinte, trechos desse livro. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Aqui vem a parte mais adiante que é significativa e fala o seguinte: vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo nascendo do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece instável. Belíssimas e profundas reflexões sobre esse texto. Mais adiante fomos buscar na questão 385 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que eles podem reformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Na doutrina espírita, nós sabemos que os nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos de Deus. E como o poeta Gibran fala, filhos da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de nós, mas não são de nós. E nós podemos outorgar-lhes e devemos o nosso amor, os nossos deveres mais fiéis que nós pudermos ter e compreender cada vez mais a nossa responsabilidade sobre isso. Na infância, o objetivo primordial é uma palavra que muitas vezes nós não sabemos aplicar, que chama-se educação. Fui buscar no dicionário, a origem da palavra é do latim educare, que significa educar, instruir e também criar. Mas no latim original, o significado literal de guiar para fora. E pode ser entendido tanto para o mundo exterior, quanto para fora de si mesmo. No dicionário da filosofia espírita, a página 116, tem uma colocação do livro Pensamento e Vida,
por Emmanuel, Espírito, que fala sobre a educação. A educação, com o cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando-se ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Olha o valor, a importância dessa educação. Refletimos então. Quanto podemos contribuir para reformular os nossos conceitos, verdades, aprendizagens que precisam sofrer mudanças? Propostas novas como, que não são tão novas, já existem, mas gratidão, respeito, disciplina, empatia, solidariedade e fraternidade entre os que convivem no mesmo teto, no lar. Ou, melhor dizendo, em todos os caminhos que nós percorremos, nós transitamos com pessoas que estão no mesmo trajeto que nós estamos, que são pessoas que convivem conosco. E aí estendemos toda essa interação com as pessoas do nosso trabalho. Passamos muito tempo, talvez mais tempo fora do lar, trabalhando com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias muitas vezes contrárias às nossas, outras nem tanto. Enfim, é nessa interação, no interagir com o outro, é que nós precisamos progredir. E para realizarmos aquilo que nós chamamos de felicidade, construir felicidade, o que nós mais falamos que estamos nesse mundo, nós diríamos também que para construir isso nós temos que contribuir para isso. E aí vem a educação e nos chama a atenção. E podemos dizer que já temos recebido muito e reconhecer que esse recebimento de Deus, dessa confiança depositada em cada um de nós, para que possamos aprender uns com os outros, resulta de uma pergunta: o que estamos dando para a vida? De que modo podemos nos tornar aquilo que Jesus nos convida a sermos os verdadeiros obreiros do Senhor? O Senhor da vinha, o Senhor da vida. E vivemos como co-criadores com esse mesmo Deus que nos ama e que só nos pede que compreendamos o que é o amor. E quando nós vemos as crianças que chegam aos nossos lares, esses Espíritos de Deus, que são como flechas vivas e que Deus, como diz ali no texto do Khalil Gibran, nos congrega como arcos, comparando a arcos, que esticamos todas as nossas possibilidades para colocarmos essas flechas vivas, como flechas vivas, para construir a sua felicidade, construir o seu futuro. É a partir do presente, do que nós vivemos agora, que nós vamos construir o nosso futuro. Esse é um momento que nós passamos de muitos desafios,
principalmente agora por conta dessa pandemia, que nos confina nos lares e que não é por acaso, que nos convida a muitas reflexões. Alguns de nós, ou muitos de nós, já se deram conta de que a vida material, que é tão importante sim para o nosso progresso, para as nossas conquistas espirituais, porque nós somos espíritos em processo de aprendizagem e na vida material. Ora, estamos numa outra dimensão, que é espiritual, e horas estaremos reencarnados em algum plano para poder realizar aquilo que nós planejamos naquela outra dimensão quando estávamos lá e diríamos assim: aprendemos algumas coisas aqui e precisamos colocar em prática naquela nova experiência. E então, com muitos desafios que vemos hoje, os relacionamentos, como é que eles estão? É preciso olhar para esses relacionamentos. É preciso ver quais são as construções que nós queremos dar para esses filhos de Deus, como nós queremos para nós mesmos. Uma coisa que é muito importante na vida chama-se hierarquia. Às vezes nós, da doutrina espírita, alguns de nós, dizemos assim: as crianças estão vindo muito evoluídas. Ao ponto de que elas, muitas vezes, é que ditam as regras que elas querem porque estão muito evoluídas. É preciso olhar que em todo movimento existe uma hierarquia e perguntarmos: por que será então que alguns vêm antes na condição de pais, mães, educadores, e outros vêm depois como educandos, para serem orientados ou para eles orientarem? Não há uma inversão nessa ordem? Não haverá uma inversão também de valores? Porque é bem verdade que quando o espírito chega aqui nesse planeta e vai para qualquer uma das famílias, ele estará aprendendo desde o momento que ele chega e até mesmo durante a formação do corpo, estará o espírito ali acoplado àquele corpo, percebendo toda a influenciação que está tendo daquele ambiente. Somos influenciados e influenciamos uns aos outros? Muito. Mais do que podemos imaginar. E quando o espírito chega num lar, os primeiros educadores são os pais. Por isso a importância que nós temos de receber esses filhos de Deus nos educando também. Por isso que é importante pensarmos em mudar o nosso modo de vida, muitas vezes, que precisa ser mudado, que precisa ser alterado. É muito importante olharmos para essas considerações especiais, porque nós passamos aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, as nossas ideias, as nossas opiniões, nós passamos para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou para os nossos sobrinhos, enfim, filhos de amigos, enfim, para a sociedade em geral, nós nos influenciamos muito e muito. E educar os sentimentos e aprender a lidar com as emoções é fundamental nessa proposta que Jesus nos convida de semearmos o bem-estar entre nós, uma convivência saudável, numa convivência onde nós podemos realmente dizer que estamos construindo a felicidade. Porque alguns de nós, ou muitos de nós, ainda não descobriu o que é a felicidade. Costumamos ouvir relatos de pais, e alguns livros nós já pesquisamos, inclusive tem um livro fantástico que eu estava lendo, de um autor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que ele é especialista, né? Como pais,
bem intencionados podem prejudicar o desenvolvimento moral e emocional dos filhos. É o livro Os Pais que Queremos Ser. Esse autor, que é Richard Weisburd, não é espírita, mas é interessante o trabalho de pesquisa desse educador, desse psicólogo, onde ele fala, entre outras coisas, que às vezes nós queremos a felicidade para os nossos filhos, mas só que nós não sabemos o que é a felicidade para eles. E nós estamos interessados muitas vezes mais em dar coisas materiais, compensatórias, do que nos envolvermos na parte educacional desses filhos de Deus e filhas de Deus. Filhos e filhas. Então, como é fundamental olhar para esse capítulo e ver que Jesus estava ocupado em passar uma mensagem àqueles que são simples, aqueles que têm realmente, já começam a ter interesse em ouvir a Boa Nova, de maneira a procurar viver essa Boa Nova dentro de si. Porque não adianta muito nós olharmos todo o Evangelho de Jesus e acharmos bonito e maravilhoso se nós não olharmos para dentro de cada um de nós e trabalhar aquilo que nós precisamos trabalhar para construir realmente uma vida melhor, um ambiente melhor de se viver e de se conviver nesse planeta. E de transformar esse planeta no real reino de Deus. Porque quando Jesus falava meu reino não é deste mundo, e ele quer implantar e plantar e semear esse mundo interno em cada um de nós, um mundo que será de bem-aventurança, sim, um mundo de maior compreensão, um mundo de maior tolerância, um mundo de maior respeito, e que é a construção de todo o amor, onde vai extrair o egoísmo de uma vez por todas das nossas vidas. Esse é o reino a ser implantado aqui na Terra. E é um reino cujo o coordenador geral desse reino é cada um de nós, que vai ter que realizar isso intimamente para poder passar aos outros como uma semente que vale a pena nós tentarmos construir isso. E com certeza construiremos no mundo que está se preparando para se transformar e passar para o mundo de regeneração, que ainda não será um mundo feliz, mas será um mundo onde nós vamos nos esforçarmos ainda mais para construir tudo isso que o Evangelho nos chama. E um dia chegar a aceitar que nós somos esses arcos de Deus, que sabemos colocar essas flechas vivas na vida, com segurança, com amorosidade, com compaixão, porque os arcos estarão estáveis também, vivendo da mesma forma, com segurança, com amor, com compaixão no coração, no país dos sentimentos. Então, que possamos agora, nesse momento que estamos encerrando, realizar a nossa prece para finalizar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro coração. Se torna todo aquele que entende e passa a fazer a reconexão com o divino consigo mesmo. Nesse reencontro com Deus, que habita em todos e em tudo, se encontra a sua marca soberana do belo e do bem. Torna-se responsável por suas escolhas e compreende que a lei divina, inscrita em sua consciência, lhe convida a um progresso sem fim. E aí encerramos dizendo: Deus de infinita bondade, conceda-nos por misericórdia a força necessária para empregarmos os nossos esforços nas boas realizações. Permita-nos que os bons espíritos, os espíritos esclarecidos, estejam nos intuindo no caminho certo, caminho que nos conduz à verdade, pelos caminhos que nos traça a vida maior. Um grande beijo no coração de todos e que possamos todos nós seguir a vida buscando construir um caminho de muita paz, de muita compreensão e de muito progresso
a todos que habitamos esse belo planeta azul, esse reino de Jesus, que será um reino transformado quando nós também, pelo nosso próprio esforço, buscarmos a nossa transformação pessoal e, consequentemente, o somatório será a transformação coletiva. Muita paz e grande abraço a todos e muito obrigado.